Leila Pereira ataca jogadores do São Paulo de forma covarde. Tem time aí contatando jogador aí do São Paulo, vamos estar falando sobre isso. Tem mais bastidores aí desse conflito do São Paulo com a Federação Paulista de Futebol. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. O Corinthians foi eliminado aí da pré-Libertadores mais uma vez, né? Os caras são né, irmão? Eliminado aí na pré-Libertadores. Os caras disputaram 4 vezes a pré e foram eliminados em 3. Negócio de maluco aí, né, cara? Negócio impressionante. Negócio, São Paulo tá aquelas coisas? Não tá, né? São Paulo já não tava naquelas coisas. Aí os caras fazem o que fizeram lá no jogo contra o Palmeiras. Tem que rir do Corinthians, velho. É isso que sobrou, irmão. Entendeu? A gente já não tava muito bem. Aí faz aquela aberração contra o Palmeiras. Tira a gente do campeonato. Tem que rir do Corinthians, velho. Tem que fazer, meu irmão. Tem que fazer. O que sobrou pra gente foi rir do Corinthians aí. Tri eliminado, né? Cada um tem um tri que merece. Um é tri da Libertadores, né? Tri com títulos, outro é tri eliminado. Cada um tem seu tri aí que merece, tá bom? O São Paulo utilizou 33 jogadores no Paulistão. Arboleda, Rafael e Oscar foram os jogadores que mais atuaram. 33 jogadores foram utilizados aí no Paulistão. Primeiro que é muito jogador, né? Muito jogador. Só que quando tu vê assim, pô, o São Paulo utilizou 33 jogadores, tu pensa, caramba, o São Paulo utilizou muito baleco. Não utilizou. Eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes aqui, né? E, cara, Campeonato Paulista, velho, faz parte da pré-temporada, mano. Faz parte da pré-temporada. É o campeonato menos importante de todos que a gente vai disputar, né, pô? Não dá pra tu comparar o Paulistão com nenhum dos 3 campeonatos que é disputar depois, né? Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores. Faz parte da pré-temporada. É um campeonato para dar oportunidade pro jogador, para fazer teste. E a gente não viu isso acontecer, né? Se você for olhar, por exemplo, pega por exemplo aqui, tem vários jogadores da base que entraram em campo ainda, como o Hugo, o Negruti, o Rodriguinho, o Matheus Alves, o Henrique Carmo. Tu pega aqui, por exemplo, alguns, ó. O Henrique Carmo só jogou o primeiro jogo contra o Botafogo, que teve aquela mistura, né, que tinha um time dos Estados Unidos, aí pegou o time da Copinha, né, com alguns que estavam nos Estados Unidos, fizeram a misturada braba e botaram pro jogo contra o Botafogo. Então, tu pega, por exemplo, Henrique Carmo, o próprio Hugo, né, são jogadores aí que só estão aqui por causa daquele jogo lá, né, que a gente jogou no domingo contra o Flamengo, e na segunda-feira teve o jogo do Paulistão, né? Se não tivesse essa doideira aí de 2 jogos em 2 dias, eles nem iam ganhar a chance, né? Porque eles só jogaram literalmente nesse jogo aí, entendeu? Um jogo no domingo, outro jogo na segunda. Tinha que ter 2 times, né? Então, se não tivesse essa loucura, que não é normal, né? Tu ter um jogo no domingo e outro na segunda, eles nem iam ganhar a oportunidade, né? E ter vários jogos aí no Paulistão contra times inferiores, né? De Série B, de Série C, que, cara, eram jogos para ele utilizar a base, para ele fazer aí mais teste. A gente não viu isso, né? A gente viu ele outro time titular, jogando mal, perdendo, né? Ficou 5 jogos sem ganhar, é demitido. Então, eu acho que o Zubeldia melhorou o time aí na parte defensiva nos últimos jogos, né? Que era o principal problema que a gente tinha. Mas eu acho que o elenco poderia ter sido melhor utilizado aí durante o Paulistão, porque o Paulistão é pra isso, cara. Pô, perder não é legal, a gente fica puto. Ganhar o Paulistão é legal, ganhar a Clássica é muito bom. Mas, cara, é só o Paulista, né? É só o estadual aí. Todo mundo queria que o São Paulo se classificasse segunda-feira, que fosse pra final, que fosse campeão, mas é só o Paulistão, tá? Ninguém vai ganhar o Paulistão. Caramba, agora o nosso ano tá feito. Que aconteça o que acontecer, tá tudo bem. O Paulistão não é assim, né? Nenhum torcedor é assim. Entendeu? Então, apesar que a gente quer ganhar todos os títulos, cara, o Paulistão é o menos importante. Acho que o Zubeldia poderia ter utilizado mais aí o elenco. Até pra quê? Quando a gente chegar no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, tua única opção ser o Érico Ferreirinha, que jogaram mal o campeonato inteiro. A gente tinha outros jogadores aí, até mesmo da base, né? Ter entrado em mais jogos, ter tido mais oportunidade para amadurecer mais, pegar mais experiência. Então, nem isso o Zubeldia fez na fase de grupos, né? Os garotos da nossa base jogaram muito pouco, né? O Lucas Ferreira, o Rian. Não tô falando que eles tinham que jogar contra o Palmeiras, né? Mas é você dar oportunidade para eles, né, cara? Pra eles cada vez estar mais pronto, estar mais lapidado, né? Óbvio que não acontece de hora para outra, mas tem que botar os moleques para jogar. O Matheus Alves jogou bem, né? Mostrou ali que poderia ganhar mais oportunidade. Em todos os jogos que ele entrou, ele mostrou ali alguma coisa. Opa, esse moleque pode ganhar mais chance, tem que ficar no profissional. Não entrou nunca mais, né? Então, complicado. Ainda mais que o elenco, eu tô falando da base porque o elenco tá mais curto, né? Muitos jogadores saíram, poucos chegaram, então
a estratégia do São Paulo era essa, cara, era utilizar aí mais a base, né? Sai muito jogador do time principal, vai subir muitos jogadores como subiu, e é isso, essa é a estratégia do São Paulo, melhorar o time titular e acabou perdendo bastante aí em elenco, né? O São Paulo perdeu bastante elenco aí e utilizou pouco a base, né? Utilizou pouco aí a base, tá? Vamos avançando e vamos falar sobre grana nos cofres do São Paulo com a renda do jogo aí da segunda-feira. Olha só, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram em jogo único pela semifinal do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras venceu por 1-0, né? Ou melhor, a Federação Paulista colocou o Palmeiras aí na final e teve aí a renda líquida dividida entre os dois clubes. Para quem não sabe, tá? Isso acontece nas quartas de finais e na semi, que são jogos únicos aí, né? O visitante ganha aí uma parte da renda, tá? Para quem não sabe, o São Paulo ganhou um pedaço aí dessa renda. O São Paulo ficou aí segundo bloco do São Paulo com 1.868.000 reais, tá? 1.868.000 reais aí, já com os descontos dos impostos do choque de rei, tá? Essa grana foi para os cofres do São Paulo com a renda que teve no Allianz Parque do jogo da segunda-feira. Olha que doideira isso aqui, ó. O único jogo em que o São Paulo arrecadou mais do que nesse jogo contra o Palmeiras foi no jogo contra o Corinthians, na fase de grupos, que o São Paulo faturou 2.400.000 reais, tá? Então olha que loucura. Essa renda aí de 1.800.000 São Paulo ganhou do jogo do Palmeiras, tá? Foi uma renda aí maior de que todos os jogos do Paulistão, do São Paulo em casa, exceto o jogo do Corinthians, né, que passa dos 2 milhões. Então, uma grana aí relevante, né? Pensando em bilheteria. Óbvio que se esse jogo fosse também no Morumbi, evidentemente que a renda também ia ser gigantesca, o ingresso ia ser caro, né? A renda ia ser muito grande também porque ia ter 60 mil. Por São Paulo, primeira semifinal no Morumbi, ia ter 60 mil pessoas no estádio, né? Ia ter uma renda gigantesca, né? Então o Palmeiras iria ganhar também algo próximo a isso aí, né? Então, jogo desse, não, estádio lotado, ingresso caro e não tem o que fazer, né? Então o São Paulo ganha aí uma boa grana, né, com essa bilheteria aí do jogo do Palmeiras, né? 1.800.000 reais, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada, e vamos falar aí sobre o Luan, porque temos notícia aí sobre o Luan, informação aí do blog do São Paulo. Olha só, o Mirassol demonstrou interesse no volante Luan e iniciou conversas com o São Paulo, propondo um empréstimo. A diretoria do São Paulo está aberta a liberar o Luan, mas a condição é que ele não seja transferido em definitivo. O Luan tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. A ideia da negociação seria reduzir a folha salarial do clube. Já comentamos também bastante sobre isso, né? Que o São Paulo quer diminuir, já diminuiu a folha do ano passado para esse, mas quer diminuir ainda mais. E evidentemente que a melhor forma de fazer isso é você negociar, se livrar de jogadores que nem treinam com o time do São Paulo, que é o caso do Luan, por exemplo, né? Luan, Lisiero. Então tá aí, o Mirassol tá interessado nele em um negócio por empréstimo, né? Uma negociação aí por empréstimo. Vamos ver se esse negócio vai pra frente. Espero que vá, né? Até porque o Luan, o cara nem treina com o time, né? A gente tá aí já em que mês que a gente tá mesmo? Que eu esqueci, cara. Pô, nem lembro mais, cara. Pô, tanta coisa. Já abril que nós tá? Não, nós tá em março, cara. Abril é mês que vem, nós tá em março, né? Tá até perdido. Esse negócio de mês, de data, eu sou perdido. Então, a gente já tá aí já em março, cara. Tipo assim, o cara até agora não arrumou um clube. Vai ficar aí treinando no São Paulo? Não quer jogar, não tem ambição, então ele tem que ir pro Mirassol, né? A não ser que ele tenha muitas propostas, coisa que eu não acredito. Então, espero que aconteça esse negócio aí por empréstimo, né? Pra ele jogar lá, né? Seguir a carreira dele e abrir também espaço na folha do São Paulo. É bom pra todo mundo essa saída dele, né? Pra ele, pro São Paulo. Então, vamos torcer aí pra aquele negócio e que ele vá por empréstimo. Não deve ser nada em definitivo, né? Deve ser por empréstimo mesmo. Então, vamos ver aí se esse negócio vai pra frente ou não, belezinha, meu parceiro? Vamos avançando aí, rapaz. E agora? Nossa, cara, falar com vocês. Não, falar sobre essas coisas aqui me irrita de um jeito, cara. Ontem, tá? A Leila deu entrevista aí e falou aí um negócio inacreditável, atacando aí os jogadores, né? E eu botei no título atacando os jogadores do São Paulo porque que é sobre a grama sintética, né? E do movimento que os jogadores fizeram. E quem começou esse movimento, quem lidera esse movimento é o Lucas, que é jogador do São Paulo, tá?
A gente vai com o Neymar lidera porra nenhuma. Esse negócio de movimento aí contra a grama sintética começou antes do Neymar vir pro Brasil. Foi o Lucas que começou isso aí, né? Aí o Oscar também tá nisso aí. Aí depois o Neymar entrou, o Memphis Depay do Corinthians, o Thiago Silva, o Felipe Coutinho. Os principais jogadores do Brasil estão nesse movimento aí contra a grama sintética. Aí a Leila Pereira deu uma entrevista ontem, que, como eu falei pra vocês, eu falei pra vocês isso na declaração do Reinaldo Carneiro Barros, falando sobre o pênalti do Rafael, né? Se o Rafael chutasse a bola pra frente, não teria pênalti, né? Que foi uma declaração completamente estúpida e surreal. Essa aqui me parece ser mais surreal ainda e idiota, né, a declaração, do que foi a do Reinaldo Carneiro de Barros. Quando eu vi isso aqui, eu juro pra vocês que eu não acreditei que eu vi ela falando isso aqui. Olha só o que ela falou. Olha só. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu os jogadores que pedem o fim do gramado sintético. Ela falou o seguinte, abre aspas. Normalmente, os atletas que reclamam são atletas mais velhos. São atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol ao invés de ficar reclamando do gramado. Eu me refiro aos jogadores que fizeram aquele manifesto, sem comprovação científica absolutamente nenhuma, de que o gramado sintético é prejudicial. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem por lá e não venham pra cá, fecha aspas. Irmão, isso aqui é inacreditável, né, cara? Não dá pra acreditar na declaração dessa aqui. Primeiro ponto, tá? São atletas mais velhos, né, que reclamam, e são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol. Mas você tem noção que ela falou que os jogadores já deviam ter se aposentado? Você tem noção disso, cara? Ela falou simplesmente que os jogadores que lideram esse movimento, que estão nesse movimento contra a grama sintética, ela falou que esses caras deviam ter parado de jogar, né? Mano, como é que pode um negócio desse, cara? Dá pra acreditar num negócio desse? Quem que a Leila Pereira é pra falar que os jogadores têm que se aposentar ou não? É um negócio de outro mundo isso aqui, cara. Tipo assim, não faz o menor... Ainda mais que o movimento dos jogadores são jogadores gigantescos, né, cara? É o Lucas, é o Oscar, é o Felipe Coutinho, é o Thiago Silva, o Neymar, o Memphis Depay. Tipo assim, só cara pica, entendeu? Que tem um nome gigantesco aí, nome hypado, porque são grandes jogadores, né? Só é cara brabo, né? Então, a gente tá falando que esses caras aí deviam ter parado já de jogar futebol, né? Como é que dá pra levar a sério um negócio desse, cara? É surreal um negócio desse. Então, primeiro que todos esses jogadores que estão liderando o movimento, eles são muito maiores que a Leila pro futebol, já fizeram muito mais do futebol que a Leila e são muito mais importantes, até porque são eles que jogam, né? São eles que jogam. Então, irmão, a Leila, ninguém, irmão, pode falar que tal jogador tem que se aposentar. Isso é uma bizarrice sem tamanho. Entendeu? Um negócio inacreditável. Isso aqui eu não acreditei quando eu vi a Leila Pereira falando isso aqui. Ainda mais que eu vi a entrevista, o vídeo, né? Preferia não ter visto, negócio inacreditável. Aí outro ponto também, né, que é super idiota, né, a declaração dela. Olha só isso aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Não tem nenhuma comprovação científica, absolutamente nenhuma, de que o gramado sintético é prejudicial. Eu espero que essa comprovação científica ela esteja falando sobre a questão de lesões. Primeiro que, no movimento dos jogadores, em nenhum momento eles falam de lesão. E o próprio Lucas deu entrevista depois, né, que começou o movimento, e ele falou, ninguém falou sobre lesão. A gente tá falando da parte técnica, da parte do jogo. É ruim jogar no gramado. Tecnicamente, é ruim jogar no gramado. Nenhum jogador, né, apesar que esse é um debate, né, de que grama sintética machuca mais, não machuca mais, porém, no movimento dos jogadores, onde ela atacou todo mundo de forma covarde, né, esse movimento que ela atacou, ninguém falou de lesão. Todo mundo falou da parte técnica. Só pegar lá o post dos jogadores, ver a entrevista, né, dos jogadores que estão no movimento que falaram depois. Ninguém fala sobre questão de lesão. Entendeu? Eles falam sobre a parte técnica. E quando os jogadores falam sobre a parte técnica, eu não tenho nenhuma propriedade para falar porque eu não jogo. A Leila não tem nenhuma propriedade para falar, zero, porque ela não joga, né? Só tem, irmão, só os jogadores que têm propriedade para falar porque eles jogam. Né? A gente pode opinar, pode falar, mas quem tem propriedade para falar se é bom ou ruim, não é eu, não é a Leila, nem você. É quem joga, quem entra em campo. Os caras estão falando que é ruim, né? Até porque, vou repetir, né? São jogadores gigantescos, maiores do futebol brasileiro. O Dudu, inclusive, que é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, também tá nesse movimento. Né? Os maiores jogadores do Brasil, do futebol brasileiro, estão no movimento. Eles estão errados? Né? Então, falar que os caras têm que se aposentar é uma declaração completamente arrogante, estúpida, que não faz o menor sentido, cara. O menor sentido. Aí,
Só essa notícia bem aqui ontem, ó. De informação da ESPN. Gustavo Gomes sofre lesão no ligamento do joelho e deve ficar fora das finais do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians. Gomes não deve precisar passar por cirurgia. Fala pra ele que ele tem que se aposentar, ô Leila, também. Fala pra ele lá, ué, né? Talvez ele tenha que se aposentar, talvez já esteja velho demais, né? Se machucando e talvez já tenha muita idade pra jogar futebol. Fala pra ele se aposentar também, né? É brincadeira um negócio desse, né, cara? Olha, eu vou te falar, irmão, cada dia que passa é uma loucura diferente. É isso que dá ficar babando o ovo da Leila? Ah, não, mas aquela Leila é isso, cadê aquilo? Cara, a Leila pegou o Palmeiras, né? Quando ela começou a ser presidente do Palmeiras, ela pegou o Palmeiras já organizado, o time bem financeiramente, ela só, né, manteve aí. E os principais títulos que o Palmeiras ganhou nem foi na gestão dela, foi na outra gestão, entendeu? Então não sei porque tem tanta exaltação assim com a Leila, é um negócio incrível. É isso que dá, ficar toda exaltando, né? Puxando o saco dela, que ela pensa que pode falar o que quiser, né? Sai falando o que quer, falando besteira, falando o que não sabe. É porque ela falou que é o que ela não sabe. Aí quando ela fala que não tem comprovação científica, os jogadores têm que se apresentar, só falando besteira de coisa que não sabe, entendeu? Negócio inacreditável isso aqui, mano. Inacreditável, não faz. Mano, eu juro pra você que eu não acreditei quando eu vi isso aqui, mano. Ela falou que os caras têm que se aposentar, gente. Que é isso, cara? Não dá pra normalizar uma declaração dessa, né, velho? É bizarro, mano. Bizarro aí que ela falou, um negócio sem sentido algum, entendeu? É isso que dá, mano. Isso que dá, ficar dando moral demais pra ela, né? E pensa que é a rainha da cocada preta, que pode fazer o que é. E outro ponto que acabei não comentando pra gente finalizar, né? Outro ponto aqui, ó. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo. Fiquem por lá e não venham pra cá, né? Como se fosse dela, né? Não venham pra cá, como se o futebol brasileiro fosse dela, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.